Abra comigo em João, Evangelho de João, capítulo de número 14. Vamos pensar num fundamento muito importante, porque amar a Deus, eu costumo dizer que é igual a obedecer. Eu falar que eu amo a Deus, mas não obedeço a Deus, eu me torno um mentiroso, não é? Incoerente. E a gente confirma isso pela palavra. Vamos à palavra, então? João 14,16 diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: donde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. E a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração. Não se atemorize. O texto é um pouco longo, mas é de uma riqueza tremenda. Se nós ficássemos aqui o dia inteiro, provavelmente não esgotaríamos um versículo sequer, meditando de forma minuciosa, profunda, nas verdades que acabamos de ler. Algumas delas eu quero pensar com você nesta manhã para alegrar seu coração, fortalecer o seu coração, para que você possa desfrutar do que Deus tem para você de melhor. E é importante você entender que Jesus, ele continua vivo e ele continua intercedendo por nós à destra de Deus Pai. A Bíblia diz que com gemidos inexprimíveis, quando nós não sabemos como convém orar, o Espírito Santo leva as nossas necessidades diante de Jesus, que intercede por nós ao Pai, e o Pai responde às nossas orações. Ele vos dará outro Consolador, porque até o presente momento, Jesus, tendo o Espírito Santo habitando dentro dele e manifestando toda a plenitude de Deus, porque nele habita corporalmente, diz a Bíblia, a plenitude da divindade. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo,
é representado sobre a face da terra na pessoa do Filho do Homem, Jesus. Jesus, como sangue, carne, homem semelhante a nós, traz à terra a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso que ele diz: quem me vê, vê o Pai. O Consolador está com vocês, porque tudo está nele. Nele todas as coisas subsistem, não só foram criadas, não só vieram à existência, mas são sustentadas, permanecem por causa de Jesus. O outro Consolador, que ele vai rogar ao Pai que envie, ele estará convosco para sempre. Porque ele está dizendo, depois você pode continuar lendo a Bíblia, no Evangelho de João mesmo, que ele vai para o Pai. Ele não vai permanecer com os discípulos aqui. Ele vai para o Pai. Mas ele diz: eu não vou deixar vocês sem um cuidado, sem uma atenção especial de alguém que possa continuar o ministério que eu estou desenvolvendo com vocês. A consolação do Espírito Santo, a presença deste Deus maravilhoso. Então, a Bíblia diz: a fim de que esteja para sempre convosco, e eu vou reafirmar isso daqui a pouco nos próximos textos, mas o Espírito Santo não visita mais os homens. O Espírito Santo, até a exaltação de Cristo, até o derramar do Espírito Santo, o Espírito Santo visitava os homens na velha aliança e capacitava-os para fins específicos. Na nova aliança em Cristo, como Jesus foi exaltado e glorificado, ele mesmo disse isso em João capítulo 7, a partir do versículo 37, e a Bíblia diz que o Espírito Santo ainda não fora dado por Jesus não ter sido glorificado. Mas agora que ele foi glorificado, ele deu uma ordem para os discípulos: vocês não saiam de Jerusalém, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, com o poder. Eles ficaram e foram batizados com o Espírito Santo, e a partir deste novo nascimento, desta vida nova que você e eu ganhamos em Cristo, agora o Espírito Santo não nos visita mais, mas ele habita conosco. Por isso que ele estará para sempre convosco. É o Espírito da verdade. E esse Espírito da verdade, por favor, meu amado e minha amada irmã, não existe forma, meio, jeito do Espírito Santo. Gente, vamos prestar atenção pelo menos nas palavras, né? Espírito Santo habitar em alguém que é escravo do pecado. Não tem jeito. Por isso nós temos que ser livres do pecado. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis. Vocês conhecem o Espírito da verdade, porque ele habita convosco. Por que ele habita? Por que o Espírito da verdade habita com os discípulos? Porque eu já disse aqui que o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, a Trindade, está, a divindade, a plenitude de Deus está no Filho do Homem, Jesus. Então, enquanto Jesus está nesta terra relacionando-se com os seus discípulos, a presença do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo está com eles. E é isso que ele está dizendo. Ele habita convosco, porque Jesus habitava com os discípulos, estava com os discípulos, mas olha a promessa, é uma promessa futura. E estará em vós, não está ainda. O Espírito da verdade, ele habita convosco, porque ele está em mim, disse Jesus. Mas ele estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. E não é aqui a volta da ressurreição, depois da sua morte e ressurreição.
é a volta para estar convosco para sempre, na pessoa do Espírito Santo, porque ele disse, ainda um pouco e o mundo não me verá mais, vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis, é só por isso. Daqui a pouco, vocês vão me ver, e eles tomam isto agora para a vida deles. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Agora já há toda uma fala inclusiva. Veja bem, meu irmão e minha irmã, quando Jesus começa o texto, no capítulo 14, do versículo 16, ele está falando de algo futuro, mas de algo futuro que estará presente na vida deles para a eternidade, ou seja, para sempre, e ele agora já está mostrando claramente o seguinte, olha, o milagre que vai acontecer por eu doar a minha vida, por eu morrer naquela cruz, porque eu vou oferecer a minha vida, o milagre é que vocês vão experimentar a habitação de Deus. Vocês vão experimentar agora algo que nunca foi experimentado na história da humanidade. Vocês vão experimentar agora serem habitados, preenchidos. Vocês não vão ser visitados, vocês vão ser habitados para sempre. Por aquilo ou por aqueles, né? Melhor não se referir àquilo, mas por aqueles que eu sou habitado. Eu sou habitado pelo Deus Pai, pelo Deus Filho e pelo Deus Espírito Santo. Eu estou aqui deixando claro teologicamente para você que o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, estes que juntos criaram todas as coisas por meio do Deus Filho, por meio de Jesus, nele, para a glória dele, a Trindade que habitou em Jesus, o Filho do homem, não em Jesus, o Deus Filho, em Jesus, o Filho do homem, aquele que habitou entre nós de sangue e carne, nele habitou o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. E agora ele está dizendo, naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. E vai ampliar isto agora. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Já preguei muito sobre isto aqui, não vou entrar neste mérito especificamente hoje, porque eu quero destacar a questão da habitação e da presença de Deus, mas é uma tremenda incoerência a gente falar que ama a Deus e não obedecer à palavra de Deus. Mas, enfim, aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, o Judas, que não é o traidor, o Iscariotes, perguntou, de onde vem isso? Como é que isso acontece que você vai se manifestar a nós e não ao mundo? Como é que isso vai acontecer? Respondeu Jesus. Não, isso é sério demais. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Eu tento não forçar muito em cima disso, mas olha, não tem jeito. Se não guarda a palavra, se não vive para a glória de Deus, se não vive em submissão e obediência à palavra, não pode ter o Espírito Santo, não pode ter o Deus Pai, não pode ter o Deus Filho habitando dentro. A gente até pode ter uma religião, pode ter um conhecimento. Gente, o que tem de gente que sabe Bíblia, que cita texto bíblico, que fala, que, olha, Jesus falou, olha, tem gente que profetiza, tem gente que fala língua estranha, tem gente que expulsa demônio, tem gente que faz sinais, prodígios, maravilhas, milagres, faz coisas tremendas, e eu não conheço estas pessoas. Elas fazem tudo isso em meu nome, elas expulsam demônio em meu nome, elas fazem maravilhas, milagres. Meu nome tem poder, se você tem fé. Olha só, você vai ficar maluco agora. Se a pessoa, ela tem fé, ela crê, porque fé é uma coisa que é, de certa forma, abstrata, gente. Você tem a fonte da fé, que é a palavra de Deus, mas você não tem uma lógica de fé. Se a pessoa crê no nome de Jesus, crê mesmo, o nome de Jesus na boca dela, expulsa o demônio, faz milagres, faz tudo.
Mas isso não tem nenhuma relação com ela ter intimidade com Jesus, com ela ser uma pessoa transformada, regenerada. Ela pode fazer isso tudo e nunca ter tido uma experiência de transformação, libertação e vida nova em Cristo. Quem falou isso foi Jesus, não estou inventando, não. Não, misericórdia, pastor, o que é isso? Não fala isso, mas é o que a Bíblia diz, foi Jesus que disse. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade, aquele que guarda, aquele que obedece, aquele que faz a vontade de Deus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Muitos, olha a Bíblia, pessoal, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônio, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós fizemos sinais e maravilhas. Irmãos, olha a resposta de Jesus. Ou então vai lá e muda a Bíblia, fala que foi traduzido errado, fala que o grego está errado, fala o que você quiser, mas está na Bíblia, no meu português aqui é assim, nunca vos conheci. Jesus mentiu? Quando ele falou nunca vos conheci, ele está mentindo? Está se fazendo de bobo? Está dando de bobo, então? Nunca vos conheci, apartem-se de mim, vocês que estão chegando aqui agora no dia do juízo, agora que é para eu julgar os homens segundo as suas obras, seus atos, seus sentimentos, motivações e intenções, agora que eu estou chegando aqui para julgar os homens aquilo que eles fizeram no oculto, no escurinho, no smartphone, no tablet, no computador, porque vai ser assim, irmão, no controle remoto da sua televisão, no seu motel, nas suas fugidas e escapadas, nas suas mentiras. Vai ser assim, ninguém viu. Mas agora, no dia do juízo, está tudo explícito. Que Deus tenha misericórdia de mim, que Deus tenha misericórdia de nós, que jamais julguemos uns aos outros, mas que em todo o tempo estejamos com a clareza bíblica que o Espírito Santo nos revele, que não existe possibilidade de sermos verdadeiros cristãos se não passarmos por uma transformação e libertação profunda. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aí Jesus vai e diz assim, olha, gente, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Tem que guardar, tem que obedecer. Amor a Deus é igual obediência à sua palavra. Amar a Deus é igual obedecer a sua palavra. E meu Pai o amará. Eu, pela misericórdia e bondade de Deus, prefiro ficar com o português que está aqui, irmãos, e se alguma coisa estiver errada na minha vida, que Deus mude a minha vida, mas eu não vou mudar a Bíblia. E meu Pai o amará. Se você me ama, se você guarda a minha palavra, meu Pai vai te amar. E viremos, eu e o Pai. O Espírito já está prometido lá no versículo 16. Eu rogarei ao Pai e ele, o Pai, vos dará outro Consolador. O Espírito da verdade. Então eu disse que o Deus Espírito está prometido, versículo 17. Aí Jesus veio e disse, versículo 20, em mim e eu em vós, o Deus Filho está prometido. E agora Jesus diz, e meu Pai o amará, e viremos no plural, eu e o Pai, para ele, e faremos nele morada, habitação. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, habitando dentro de nós. Deus habitando dentro de nós. Meu irmão e minha irmã, como eu já tenho repetidas vezes compartilhado com você, não somos impecáveis, não existe impecabilidade, impossibilidade de pecar. Não existe infalibilidade. Somos infalíveis. Jamais nós falhamos. Não existe isso. Não somos perfeitos no sentido de não existir imperfeição. Não. Mas nós somos livres da natureza pecaminosa. O pecado que habitava dentro de nós, o senhorio, o governo, ele nos libertou do império das trevas.
A libertação se dá pela nossa inclusão na morte de Cristo. Nosso velho homem foi crucificado, não está sendo, foi. Ele nos despojou. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Crucificaram, está no passado. Ele nos libertou, não nos libertará. Nosso velho homem foi crucificado com ele. Eu estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu. Libertação. Estamos livres. Confessamos com a nossa boca que, como Jesus morreu, nós morremos. Vimos isto ontem detalhadamente. Ele morreu, eu morri. Ele foi ressuscitado, eu fui ressuscitado. Continuo finito, limitado, humano, com as fraquezas da humanidade. Porém, agora, o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitam dentro deste corpo. Como o Pai, o Filho e o Espírito, eu estou dizendo do Deus, da Trindade, habitou em Jesus, a Trindade habita em nós. E agora você e eu precisamos, é uma necessidade, viver em obediência à palavra de Deus. Não por nosso mérito, força ou esforço, mas pela graça de Deus, pelo seu Espírito, pela sua bondade, pela sua misericórdia, nos conduzindo sempre no crescimento, na evolução, no aumento da graça, do conhecimento, do amor, da benignidade, da compaixão, da humildade, da bondade, da fé, da longanimidade, do domínio próprio, da alegria, da paz, do amor, vai fluindo de dentro de nós, porquanto o amor de Deus está derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, tudo isto faz com que você e eu agora, pela graça, pela ação soberana, sobrenatural, onipotente de Deus, você e eu possamos viver para a glória dele, viver para que ele seja exaltado, viver para que no cumprimento das suas promessas em nossas vidas, ele seja glorificado, ele seja exaltado. E então a palavra de Deus diz: isto vos tenho dito estando ainda convosco, versículo de número 25. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse, o Espírito Santo, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz. A minha paz eu dou a vocês. Eu não vou dar a minha paz a vocês como o mundo dá. Eu vou dar a minha paz a vocês porque é uma paz que excede todo o entendimento e guarda o coração e guarda os sentimentos de cada um em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te renove, que o Senhor te dê a paz, que o Senhor te dê a alegria de viver neste mundo, a alegria de viver neste mundo, com a palavra dele, com o Espírito dele, com a presença dele, sabendo que aquele que em nós começou esta linda, boa, maravilhosa, perfeita obra, há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus.